Olá, queridos obreiros. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está preparado para participar juntamente comigo do EBD Master? Que Deus lhe abençoe. Nós hoje estaremos tratando de um assunto especial, que é o arrebatamento da igreja. Esse curso de treinamento de líderes visa trazer ao seu conhecimento justamente o que a palavra de Deus ela vem a tratar em alguns pontos especiais para a igreja do Senhor, para o cristão e, enfim, para o Evangelho de Jesus Cristo, enquanto nós aqui estivermos propagando a palavra e as santas escrituras do Senhor. Estaremos tratando do arrebatamento da igreja. Duas coisas muitos obreiros, muitas igrejas têm deixado de fazer. Primeiro é Marcos 16,15, que trata a respeito do ID da igreja, o ID de Cristo Jesus, é o maior mandamento imperativo para a igreja do Senhor Jesus. E o segundo grande esquecimento que muitos estão tendo é a respeito da maior esperança da igreja, tratando-se do arrebatamento. Eu gostaria de, neste momento, estarmos falando sobre este assunto dentro da oportunidade que teremos. E, chegando no domingo, nós apenas iremos discutir o que ficou aí como dúvida e nós estaremos, então, cobrindo, dentro do possível, as lacunas que ficarem, tá bom? Que Deus lhe abençoe. Vamos lá. A primeira grande importância que nós precisamos fazer agora é a leitura do texto bíblico que se encontra na nossa lição. Você vai receber essa lição em PDF lá no nosso grupo do WhatsApp. Lá no sábado você vai estar recebendo e você vai estar recebendo toda essa lição já digitada, preparada para você. Nós vamos fazer duas leituras, especialmente a leitura de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 a 38, e também a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 14 a 18. Essas duas cartas o apóstolo Paulo escreveu inspiradíssimo pelo Espírito Santo, tratando de envolver a igreja com as maiores informações necessárias e possíveis para que o povo da época e também para que fosse estendido à nossa cultura e ao nosso conhecimento sobre a volta de Cristo Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35, a palavra do Senhor nos diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpos virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo, que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou doutra qualquer semente. 38. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Agora vamos fazer a leitura na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 18. Vejamos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos, não anteciparemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Na introdutória, nós acrescentamos que quando o profeta Daniel, ele escreve o capítulo de número 12, ou seja, o último capítulo do seu livro, ele registrou dois grandiosos acontecimentos. O acontecimento da primeira ressurreição e o acontecimento da segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, a ressurreição dos santos, a ressurreição daqueles que receberam a Cristo Jesus. Já a segunda ressurreição tratar-se-á daqueles que irão diretamente para o julgamento eterno. Então, isso nós vamos tratar, no domingo, de uma forma direta. Está lá em Apocalipse, quando o inferno devolverá os seus mortos, o mar devolverão também os seus mortos, e assim por diante. A morte devolverá os seus mortos, e estas vidas serão julgadas. Quem são estas pessoas? São todas as pessoas desde o início do mundo. Então serão julgados. Agora, somente aqueles que aceitaram e receberam a Cristo como nosso Senhor, a Cristo como Senhor dos Senhores, estes são consideráveis justos. Então eles ressuscitarão e subirão às alturas para a glória de Deus. Isso não se tratando do povo de Israel, que o povo de Israel tem um tratamento específico de Deus também para a glória e a honra do Senhor Jesus. Então, nós vamos para a primeira parte da nossa lição, que vai tratar sobre a vinda primeira de Jesus, a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus, ela já se cumpriu. E ela se cumpriu porque foi uma promessa dada por Deus. No dia que o homem pecou no jardim do Éden, Deus ele trouxe esta promessa em Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, dizendo à serpente, que tipifica Satanás, que a mulher ela teria uma semente. Esta semente lhe esmagaria a cabeça, ainda que ela iria o ferir o calcanhar. Então, Jesus Cristo, ele veio, somos todos sabedores do Evangelho registro, e ele findou a sua luta no Calvário, quando em João capítulo 19, o verso de número 30, ele vai bradar em hebraico, tetelestai, que significa estar consumado. Depois você vai ter a oportunidade e leia, por gentileza, Atos capítulo 10, versos de número 40 a 43, que nos diz que o Deus Pai, o Pai, confirmou que a morte de Jesus Cristo tinha valor expiatório. Então, como cordeiro, João apresentou a Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, ele foi aprovado no Calvário, e o Pai vai mostrar isso através da sua palavra em Atos capítulo 10, versículos de número 40 a 43. Atos 10, 40 a 43. Ao ressuscitar dos mortos, aconteceu algo importante. Cristo veio ser a causa da eterna salvação. Se Jesus não ressuscitasse, nós não teríamos a esperança que temos de voltar com Ele para o céu, ou seja, ir com Ele para o céu, que na realidade nunca fomos do céu e só seremos por ocasião dele. E então, eu gostaria de deixar Hebreus capítulo 5 e o verso de número 9, que diz assim:
Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, é esperado que o Senhor Jesus, ele venha para buscar a sua igreja, e esta será, de fato, a hora em que a igreja irá subir. Sendo que precisamos tirar uma dúvida muito preciosa. O Senhor Jesus, de acordo com Isaías, ele vai levar sobre si os nossos pecados. Ele vai levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi castigado com toda aflição, com toda a injustiça, com toda a sequência de males. Tudo isso, quando Jesus morreu, ele levou sobre si. Mas agora, ele vai voltar sem estes pecados, porque o seu próprio sangue absolveu todos os pecados. Como? Perdoando as minhas iniquidades e as tuas iniquidades, para a glória do Senhor Jesus. Agora é importante nós falarmos o seguinte: quando Jesus voltar na sua grande e segunda vinda, ele não porá os seus pés no solo, no chão. Ele ficará sobre as nuvens, e quem subirá será a igreja. Serão aqueles que morreram justos, santos, servos dele, serão ressuscitados e levados. Imagine você um grande e extensivo imã sobre todo o céu. E embaixo, vários pedaços de aço. O que esse imã faria? Puxaria todos os pedaços de aço, de ferro, de metais. Assim será a vinda de Jesus. Jesus irá aparecer e todos os seus santos, primeiro os mortos, ressuscitarão e aí subirão a encontrar-se com ele. Depois nós, os que estivermos vivos, ressuscitaremos e teremos o nosso corpo transformado. Então nós não vamos subir com essa carne, nós não vamos subir com esse corpo do jeito que está aí, né? Nós vamos subir transformados, seremos antes transformados e subiremos a encontrar com ele nas nuvens. Na sua ascensão aconteceu algo muito especial em Atos capítulo 1, verso de número 11. Apareceram 2 anjos, os quais disseram aos discípulos que continuavam olhando para o céu. Imagine você vive com uma pessoa durante 20, 30 anos, né? Ou os discípulos do próprio Senhor Jesus durante 3 anos e meio, e de repente ele está conversando com seus discípulos, e seus discípulos o veem subindo para o céu. E aí uma nuvem o cobre. E quando a nuvem cobre o Senhor, os discípulos ficam naquela indagação. Mas esses 2 anjos saem de trás da nuvem e diz: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Aí no verso 11 vai dizer assim: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então, nós como igreja do Senhor, temos a esperança de que a segunda vinda de Jesus, ela acontecerá. Então vamos falar agora um pouquinho mais sobre a segunda vinda de Jesus. E aí nós vamos correr um pouquinho, e você, através deste vídeo, temos aqui algumas posições testamentárias, ou seja, alguns versículos que você poderá, através desses versículos, fazer sua pesquisa e aí então olhar direitinho. E para nós enxugarmos mais o vídeo,
apenas as informações dos versículos vão permanecer. Nós vamos falar pouco agora, tá? Então, a segunda vinda de Jesus, ela acontecerá em 2 etapas. Isso está lá em Lucas, capítulo 17, 24. E também 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso de número 52. É claro que você ainda vai ter a confirmação em Apocalipse 1, 7. Lembrando que vai ser num piscar de olhos. Milésimo de segundo, você pisca os olhos. Às vezes você pisca e você não está vendo. E vai ser como num piscar de olhos. Então a segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer em 2 etapas. A primeira vai ser quando Jesus aparecer nas nuvens e levará o seu povo com ele. A segunda será depois que ele descerá com a sua igreja, e assim ele lutará, ele guerreará as guerras previstas pelo Apocalipse, pelas Santas Escrituras, e em sequência estaremos eternamente com o Senhor Jesus, morando com ele aqui na terra. É impossível prever a que momento isso acontecerá. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora. É claro que existem aí vários profetas profetizando data, profetizando hora, profetizando momentos, e um povo que é instruído pela palavra e pelo conhecimento do Senhor não cairá nessas falácias dos falsos profetas. Então mantenha-se sempre conectado às Santas Escrituras. Mateus 24, 33, 34 vai falar sobre isso, versículo 36 também. E nós vamos aí encontrar ainda em Atos capítulo 1 e o versículo 7. Então é importante nós estarmos atentos para que ninguém venha abreviar a vinda de Jesus, porque só Ele, só o Pai sabe o dia e o momento que vai acontecer, tá? E também o terceiro subtópico vai nos dizer o quê? Jesus, ele vem breve. Então, a segunda vinda de Jesus, nós estamos destacando justamente nestes versículos estes acontecimentos em especiais. A primeira ressurreição, o arrebatamento dos salvos que estiveram vivos naquele momento, tá? Então, a primeira ressurreição, aqueles que morreram, que aceitaram Jesus, mas que morreram, que foram, e nós veremos eles serem ressuscitados e subindo para o céu. Foi o que nós lemos, você se lembra? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 14 a 18. E em sequência, nós, ou as pessoas, se nós já tivermos dito também, as pessoas que estiverem vivos, que são servos de Deus, serão, antes de subir, transformados, porque esse corpo, tipo de corpo, não pode subir, tá bom? Então serão transformados e assim subiremos. A primeira ressurreição, o arrebatamento dos salvos que estiverem vivos. No céu vai haver 2 acontecimentos grandiosos. Entre eles irão ter outros, mas os principais são estes 2. O tribunal de Cristo, onde nossas obras serão provadas no fogo do Espírito Santo. Obras de ouro, obras de prata e obras de pedras preciosas. Isso aí tem que ser uma aula para falar só sobre estas provas, só sobre este assunto. E outra, o fogo também provará as obras de feno, palha e pau. Então, o que for consumido, o que vai ser consumido pelo fogo? Palha é consumido, pau é consumido, madeira é consumida, né? Feno é consumido? Sim, são consumidos pelo fogo. Sendo consumido pelo fogo, não se receberá galardão, mas tendo obras de ouro, de prata e de pedras preciosas, haverá purificação dessas obras, e assim o grande obreiro ou o grande servo do Senhor, serva do Senhor, receberá o seu galardão.
E por fim, as bodas do Cordeiro. Falando de bodas, o que são as bodas? São festas. Festa do Cordeiro. Jesus, antes de ser assunto aos céus, com os seus discípulos, ele falou que nós iríamos ter uma ceia lá no céu. Então, ele até disse, não beberei do fruto dessa vide até que volte. Então, quando ele voltar, ele vai beber do fruto da vide. O que é o fruto da vide? O vinho. Então, nós teremos uma grande ceia no céu para com os discípulos, para com os seus servos, para com a sua igreja. E é por isso que nós temos a Santa Ceia, que é um ato de nós reverenciarmos ao Senhor, dizendo, Jesus, volta logo porque queremos cear contigo. E é um ato também de nós estarmos sempre simulando um momento especial de gozo e alegria de estarmos com o Senhor. Amém? Nós iremos agora passar para um outro assunto, que está no terceiro tópico, que fala sobre a primeira ressurreição. Esta é chamada de ressurreição dos justos. Lucas, capítulo 14, versículo 14, nos fala disso, diferente da outra, quando todos os mortos, desde o princípio, ressuscitarão para o julgamento final. Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15, vai falar justamente disso. Jesus falou das duas em João, capítulo 5, e o verso 28 e 29. Estas informações que nós estamos dando, elas são muito interessantes para a igreja, para os obreiros e para todos em geral, porque, irmãos, existem muitos TJs. O que são os TJs? Testemunhas de Jeová. E nós amamos estas pessoas em Cristo, porém, o segmento que eles têm, nós não podemos muito absorver ou não absorver nada. Porque são doutrinas que diferenciam dos nossos costumes e das doutrinas bíblicas que temos. Então, para seguir a palavra de Deus, nós precisamos justamente seguir o que a palavra do Senhor nos ensina. Sabemos que os TJs, eles têm uma outra Bíblia que é parecida com a nossa, mas modificada em alguns trechos, que dá um desfecho diferente. Então, isso é muito importante, inclusive, para você comprar sua Bíblia, para começar a ler, para começar a estudar. A Bíblia que as Assembleias de Deus usa, a Bíblia que nós utilizamos em nossa igreja, ela é a ARC, Almeida, Revista e Corrigida. Não é a ARA também, não há problema nenhum, a ARA também é uma Bíblia muito excelente que os batistas, nossos irmãos batistas usam, né? Presbiterianos também. Almeida, Revista Atualizada, que é a ARA, vai vir muito o sinônimo de muitas palavras que você não entende na ARC, que é a nossa Assembleia de Deus, Almeida, Revista e Corrigida. Isso é interessante para os obreiros, isso é interessante para a igreja, então, mas a que nós usamos é a ARC. Então você pode ter a ARC em casa, Bíblia ARC, que é a Almeida, Revista e Corrigida, e pode ter a ARA, que é a Almeida, Revista e Atualizada, na sua casa para você ler. E aí você lê o texto, não entende o texto na Revista e Corrigida, aí você vai na ARA, que é a Almeida, Revista e Atualizada, e verifica lá o que significa. E nós temos aí, ultimamente, saindo em grande número, não estou fazendo aqui não estou fazendo aqui comercial de Bíblias, mas na realidade o que é bom é para a gente falar. Existe também a King James, que ela tem assim uma informação literária muito forte, que ela traz assim o significado de muitos textos ao pé da letra. E isso é muito interessante para cada um de nós. Então, essa Bíblia que fora escrita pelo rei Tiago é uma Bíblia excelente. Rei Tiago da Inglaterra, 1611. É uma Bíblia excelente, traduzida diretamente do hebraico para o inglês. E aí
hoje já temos essa versão em português. Então, King James, Ark e Ara são as 3 Bíblias aí que eu super indico para que você possa ter. Então, após a morte. Após a morte, isso é importante porque é a pergunta de muita gente. O que vai acontecer com o salvo em Cristo Jesus após a sua morte? Em Lucas capítulo 23 e o verso de número 43, a palavra do Senhor vai nos mostrar que o salvo em Cristo Jesus, após a sua morte, ele vai para o paraíso. Como assim? Não é o corpo, não é a pessoa, é a alma. A sua alma vai para o paraíso após a sua partida. E já aqueles que não têm Cristo, aí seguirão para o lugar de tormento, chamado de inferno. E o espírito, de acordo com Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, volta para Deus. E isso é interessantíssimo dizer que a alma, ela vai para o paraíso, ou segue-se ao juízo para aqueles que não têm o Senhor Jesus, e o espírito volta para Deus. Sabemos que se tirar o espírito de cada um de nós, não existe mais Maxwell, não existe mais homem, não existe mais ninguém na terra. O que nos faz sobreviver sobre esse terreno é justamente o espírito de Deus que for assoprado em nossas narinas. Já o corpo, ele volta para o pó. Desde o início, lá em Gênesis já falou que o homem voltaria ao pó. E em Eclesiastes também, capítulo 3, e o versículo de número 20, vai nos tratar sobre esse assunto. Então, a alma vai para o paraíso, ou segue-se ao juízo, o espírito volta para Deus e o corpo volta para o pó. Então, essas referências são muito importantes, porque muitas pessoas querem, às vezes, embolar a mente, falar que viu, eu vi a alma de fulano de tal me olhando pelo basculhante, eu vi a alma de não sei quem falando comigo e ele me trouxe uma palavra. Isso é demônio, tá? Isso é demônio, que a alma, ela ou vai para o paraíso ou vai para o inferno. Muitos que dormem, eles ressuscitarão. Está lá em Daniel capítulo 12, versículo 2, nós lemos, e os mortos ouvirão a voz do Senhor, ouvirão a sua voz. Está lá em João capítulo 5, versículo 28 e também até o 32. Então que você possa fazer essa leitura, porque vai ser interessante. Então, para encerrarmos, nós entraremos aqui justamente agora neste 4º tópico, que trataremos de um assunto muito especial, que fala que a ressurreição será envolvente. Envolvente por quê? Será algo assim, repentinamente, então será muito envolvente. A palavra do Senhor nos diz, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 52 e 53, o seguinte: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível, ele está falando do corpo, se revista de incorruptibilidade. Ele está falando aqui da transformação. E que isto que é mortal, nós que estivermos vivos, quando formos também transformados, se revista da imortalidade. Que Deus a todos abençoe. Eu espero a todos os amados irmãos no próximo domingo, onde teremos a nossa grande aula para a honra e a glória do Senhor Jesus. Que Deus a todos abençoe, lhe dando aí oportunidade para a glória do nome do Senhor, de estarmos cada vez mais juntos na nossa EBD Master. Deus a todos abençoe.